Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 8. Eu vou deixar a parte dos agradecimentos e dos avisos para o final do culto, porque estou extremamente agradecido a Deus por estar aqui neste momento de culto, essas músicas que nossos irmãos ministraram, e não quero perder a oportunidade. O Espírito já abriu o nosso coração, a palavra agora entra. Obrigado, os irmãos, foram instrumentos de Deus. Lucas 8, de 40 a 56. Diz assim o texto: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crede somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Meus irmãos, esse texto, esta passagem do Evangelho narrado por Lucas, ela conta dois milagres que devem ser entendidos na sua totalidade. Eles estão juntos um com os outros. Nós percebemos que aqui havia um chefe da sinagoga, um religioso, que diante da multidão que procurava Jesus, foi lá porque uma filhinha de 12 anos de idade estava à beira da morte. E também, junto com ele, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, tinha gastado todos os seus recursos com médicos e ainda sofria, e também foi ao encontro de Jesus. Meus irmãos, eu quero, nesta noite, entendendo aqui desse texto,
da realidade que nós vivemos hoje, que é o Dia dos Pais, falar sobre pessoas de fé, pais que creem. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo de descrença. Nós estamos cercados pelo descrédito. Pessoas já não confiam mais em pessoas. Pais já não confiam mais tanto em seus filhos, e também filhos já não confiam mais tanto em seus pais. Crentes já não confiam mais em outros crentes. Crentes já não confiam mais em suas autoridades. Nós estamos vivendo um tempo em que crer, acreditar, confiar nas coisas humanas está cada vez mais difícil. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Esta que é a verdade. Mas quando nós percebemos dos relacionamentos humanos tão marcados pelo descrédito, os irmãos, na mesma intensidade eu tenho percebido que existem muitas pessoas que até gostam de Jesus, que até gostam de ouvir falar de Jesus, que até se maravilham com Jesus, que até gostam de estar perto dele, como essa multidão aqui gostava de estar perto, mas que estão com dificuldade de crer que esse Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Eu quero falar para você, principalmente para você pai, você irmão, que tem vivido a sua vida confiando no Senhor, que tem vivido a sua vida entregando a sua vida para Deus e confiando que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Não desista de crer, não desista de confiar no Senhor, não vá naquilo que o mundo está te jogando. Não seja como a maioria que está perto, mas não consegue contemplar as maravilhas que Deus pode fazer na vida e na família daquele que crê. Pai, não só para você, para todos que estão aqui, nós precisamos retomar aquele primeiro amor. Nós precisamos voltar àqueles momentos em que nada abalava a nossa fé. Nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer uma análise profunda, sincera, verdadeira, e perceber qual foi o momento em que nós deixamos de crer no Deus que opera milagres. Qual foi o momento em que nós começamos a desconfiar que não aconteceria algo extraordinário na nossa vida? Qual foi o momento em que as vozes que nos cercavam, a desconfiança e o descrédito abalaram o nosso coração e fizeram estremecer a nossa confiança em Deus? Aqui existem dois tipos de pessoas nesse texto: pessoas que creem e pessoas que não creem. Pessoas que vão e tocam as vestes de Jesus, pessoas que vão e clamam ao Senhor: a minha filha está à beira da morte. E outras pessoas, muitos até discípulos, que falam: Jesus, milhares de pessoas te espremem, e fala: de mim saiu o poder. Pessoas que se riem, que dão risada quando Jesus fala: ela não está morta, ela apenas dorme. Meu irmão, minha irmã, qual o grupo de pessoas que você quer pertencer? Qual o grupo de pessoas que você quer pertencer? Existem algumas verdades nesse texto aqui. A primeira delas é que todo aquele que crê toma uma atitude. Qual é a sua atitude? Ir até Jesus. Todo que crê, toda pessoa que confia, ela vai até Jesus. Duas histórias marcadas por extremas diferenças. Um pai de uma garotinha que, vendo a sua filhinha à beira da morte, e que já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus ressuscitava, que Jesus transformava, que Jesus operava grandes milagres, vai até Jesus. Uma menininha de 12 anos,
começando a vida, tendo os primeiros planos e sonhos, uma menininha que olhava para frente e vislumbrava grandes coisas. Pai e mãe, olhando para aquela situação, entenderam que o único lugar, o único que poderia transformar aquela realidade, era Jesus. Meu irmão, minha irmã, para tomar uma atitude, você tem que romper com algumas coisas. Nós somos marcados pela indiferença. Nós somos marcados por não tomarmos atitudes. Normalmente, quando as coisas começam a nos cercar, nós nos abatemos, nós nos frustramos. Muitas das vezes nós nos recolhemos dentro de nós mesmos, trancamos a portinha do nosso coração e da nossa vida e deixamos as coisas acontecerem. Como diz o poeta, né? Deixa a vida me levar. Infelizmente, muitos têm se perdido a esperança por conta disso. O pai, qual a atitude que ele tomou? Ele rompeu com a sua religiosidade. Ele era um dos principais da sinagoga, ele era o chefe da sinagoga. Provavelmente este pai, chamado Jairo, em algum momento da sua história já tinha falado mal de Jesus. Em algum momento da sua história, como chefe da sinagoga, tinha perseguido Jesus. Em algum momento da sua história, tinha falado: este daqui não pode ser o Messias, como todos os outros o fizeram. Jairo rompeu com a sua religiosidade vazia. Jairo, que acreditava lá nas leis, que acreditava nas ordenanças, que acreditava que ele poderia atrair alguma coisa boa de Deus se ele fizesse isso ou fizesse aquilo, rompeu com tudo isso e somente creu em Jesus. A mulher hemorrágica rompeu com todas as estruturas humanas. Diz as Escrituras que ela já tinha gastado tudo com os médicos para encontrar solução para a sua doença. O tratamento médico é caro. O recurso humano é muito caro. Deveria ser uma mulher de boas posses, que procurou os melhores especialistas e que nos últimos 12 anos somente tinha ouvido não, não, não. A semelhança deles é que a menina tinha 12 anos e a mulher estava doente há 12 anos. As histórias se encontram. As nossas histórias, meus irmãos, se entrelaçam em algum momento. A mesma dor e o sofrimento que nós temos, nós vamos percebendo que pessoas vão vivendo perto de nós e necessitam do mesmo que nós. Necessitam do mesmo Deus maravilhoso que a gente, necessitam do mesmo milagre, necessitam da mesma intervenção, necessitam do cuidado do Senhor. A grande diferença é que tanto Jairo quanto esta mulher, que nem nome é citado, apenas fala que era uma mulher enferma, e eles tomaram uma atitude e foram atrás de Jesus. Eles foram buscar no lugar certo a solução dos seus problemas. Eu quero falar isso para você aqui nesta noite. Talvez você esteja buscando a solução dos seus problemas há um bom tempo, ou talvez os seus problemas começaram há bem pouco tempo. As nossas histórias se entrelaçam. Nós estamos aqui juntos nesta noite. Nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor, com as nossas necessidades, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, mas todos nós temos algo a clamar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, busque no lugar certo. Talvez você vai precisar mudar completamente o rumo da sua vida. Jairo e a mulher precisaram romper com o passado para viverem um futuro de bênçãos.
reclamado ao longo do tempo, ou alguma coisa tenha te acometido nesses últimos dias, nós sabemos quem pode resolver os nossos problemas. Nós sabemos com quem conversar. Nós sabemos a quem pedir. Nós sabemos em quem tocar. Nós sabemos onde está o nosso Senhor. Meu irmão, diz esse texto que o povo esperava Jesus com alegria. Eles já haviam ouvido coisas extraordinárias acerca de Jesus. Eles já ouviam falar que Jesus curava, libertava, transformava a realidade de vida. Quando nós ouvimos daquilo que Jesus pode fazer, o nosso coração se enche de esperança. Quando nós ouvimos que Jesus pode transformar, que Ele pode curar, que Ele pode salvar, aquela chama que estava se apagando, ela renova. Meu irmão, minha irmã, se você já estava perdendo a esperança, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a tomar atitudes, me ajuda a crer naquilo que o Senhor, somente o Senhor pode fazer, a resposta que só o Senhor pode dar, a transformação que só o Senhor pode fazer na minha família, no lugar que só o Senhor pode tocar. Busque, meu Deus, busque, meu irmão, busque no nosso Deus esta resposta. Amém? A partir disso, o texto narra que Jairo, chefe da sinagoga, saindo da sua casa, vendo uma multidão de pessoas ao redor de Jesus, conseguiu encontrar espaço, foi andando para um lado, foi andando para o outro, e fez o pedido para Jesus, não é? Senhor, se tu podes, vai à minha casa e cura minha filha. E é muito interessante que enquanto Jairo pede, as coisas vão se tornando tão difíceis, vai sendo tudo tão complicado, que parece que Jairo sai de cena. Vão espremendo daqui. Você já esteve num lugar que você é jogado para um lado, para o outro, você não tem controle de onde você vai, no meio de uma multidão, e Jairo parece que começa a ficar para o lado, e de repente Jesus sente que alguém lhe tocou, e não foi um simples toque, porque no meio de uma multidão você é tocado por 5, 10, 15 pessoas, e você está sendo tocado, mas Jesus fala: sinto que saiu poder de mim. No meio dessa história estava a mulher enferma. Meu irmão, a segunda coisa que nós precisamos entender para sermos pessoas de fé é que o nosso pedido, a nossa necessidade, o nosso clamor, ele é respondido no tempo de Deus e não no nosso. Imagine a Shirley sendo empurrada para longe de Jesus, teve condição de chegar perto, e sendo empurrada, você ia ficar desesperado ou não ia, Shirley? Agora é minha vez. Eu estou usando o exemplo dela, mas nós somos assim. Agora chegou a minha vez. É interessante que nesse texto aqui nós percebemos que Deus vai trabalhando de acordo com a sua vontade. Essa é uma das maiores dificuldades de termos a paciência de esperar a resposta do Senhor. Por quê? Porque às vezes Deus responde para o outro antes do que para mim. Porque às vezes eu estou compartilhando a minha oração junto com uma irmã, junto com um irmão de oração, e vem para ele a resposta e não vem para mim. Quantas são as vezes que nós vemos Deus agindo e pensamos: será que isso nunca vai acontecer comigo? Meu irmão, Deus tem um tempo correto para cada um de nós.
Deus tem o tempo certo para cada um de nós. Na verdade, se nós formos egoístas, nós imaginamos que quem está perdendo a oportunidade aqui é Jairo. Mas nós, olhando detalhadamente, nós percebemos que a irmã enferma esperava uma resposta há 12 anos. E no meio disso tudo, Deus traz a resposta para aquela irmã e o milagre acontece naquele lugar. Meu irmão, alegre-se quando Deus estiver operando na vida dos outros. Alegre-se com as respostas de oração que Deus trouxer para o meio da nossa comunidade. Alegre-se em ver aquilo que Deus pode realizar na vida da outra pessoa. Tudo tem o seu tempo determinado, diz as Escrituras. Tudo. Nós precisamos aprender a esperar mais. Nesta sociedade imediatista, nessa sociedade em que o tempo vale dinheiro e muito, nesta sociedade em que nós vivemos coisas extremamente rápidas e descartáveis, o cristão deve lembrar que Deus é o dono do tempo. Ele é o Senhor que escreve a nossa história. É tão maravilhoso quando alguém aprende a esperar no Senhor. Pessoas de fé precisam aprender a esperar. Diz as Escrituras que tem alguém que é chamado pai da fé. Quem é? Abraão. Abraão recebeu uma promessa do Senhor quando ele tinha 75 anos de idade. Deus conversou com Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu e esperou 25 anos. Já era velho quando Deus fala para ele: Abraão, eu abençoarei todas as famílias pela sua própria família. Abraão fala: Senhor, mas nenhum filho sequer eu tenho. A minha mulher não pode ter filhos. Irmão, o tempo da espera foi o tempo que Deus moldou a vida de Abraão. O tempo da espera foi extremamente necessário. Se Abraão tivesse recebido o seu milagre no momento que ele esperava, muito provavelmente, quando Deus requereu para ele subir com o seu filho no Moriá, ele não subiria. Muito provavelmente, quando Deus pediu a ele a vida do filho, ele não daria. É necessário esperar. Terceiro, além de tomar uma atitude e de ter paciência para esperar, creia que Jesus pode operar um milagre. Esse texto apresenta 2 milagres diferentes. Uma mulher que estava doente, mas que continuaria vivendo, mesmo com sua doença. A doença da mulher não matava ela, porque ela estava doente há 12 anos. Existem doenças que matam devagar, muito devagar. Doenças de longo prazo. Doenças que nós carregamos por uma vida toda. Outras que de repente tiram a vida de alguém. Tanto para a mulher quanto para Jairo, o tempo da espera foi agraciado com o milagre que Deus operou na vida deles. Meu irmão, crer em milagre não é ser bom. Crer em milagre não é acreditar em Papai Noel. Crer em milagre, crer na transformação, crer naquilo que Deus pode fazer, é a vontade de Deus para nós. Que Deus nos ajude
Que Deus nos ajude a não entregarmos a nossa vida, não esmorecermos, não desistirmos. Esse texto ele fala tanto de milagres físicos como transformações em qualquer área da vida. Esse texto nos lembra muito do texto do filho pródigo que a nossa irmã meditou conosco de manhã. O texto do filho pródigo, no final, o pai, ele fala a seguinte frase: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós sabemos que uma doença, ela pode vir tanto no corpo quanto na alma. E nós sabemos que uma morte, ela pode ser tanto física quanto espiritual. Meu irmão, se existem pessoas queridas suas que estão sofrendo no corpo, na saúde, continue crendo que Deus pode restaurar. Ou se eles estão sofrendo lá dentro, doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças que tinham a alegria e o prazer da vida, continue acreditando em Jesus. Nesta noite, vá até Jesus e apresente essa vida a Jesus. Ou se você, como este pai, recebeu um diagnóstico duro da morte do filho, como tantos de nós continuamos clamando pelos nossos filhos que estão longe da vida eterna do Senhor Jesus. Meu irmão, aquilo que o homem fala nem sequer chega perto daquilo que Deus pode fazer. Se você recebeu um diagnóstico de morte, se você recebeu um diagnóstico de tristeza, um diagnóstico que porventura tirou sua esperança, essa é a noite de colocar esta vida diante de Jesus. Não adianta de nada, não adianta de nada a gente continuar seguindo a nossa vida, sofrendo tão amargamente por pessoas que tanto amamos. Toma uma atitude. Gostaria que você fechasse os seus olhos.